Opa, fala pessoal, tranquilo? Estou aqui para mais um vídeo para concluir essa parte que fala sobre o Estado moderno e hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre as características do Estado desde o período moderno até o período contemporâneo e também vamos fazer uma breve análise sobre as várias formas de Estado, de governo, de ideologias que foram aplicadas no Estado durante esse período. Bom, em sentido geral, utiliza-se o termo Estado moderno para contemplar o poder estatal que se organizou em bases nacionais a partir do século XV na Europa e que, sob diversas transformações, estendeu-se até os dias de hoje. Então, quando nós falamos em Estado moderno, estamos falando daquilo que foi aplicado na Europa no finalzinho do século XV. Tá, mas por que na Europa? Porque a Europa serviu como base, como referência para o restante do mundo. Foi lá que houve as grandes transformações, como nós vamos ver no decorrer dessa aula, no decorrer dessa explicação de slides. Então, só para a gente frisar ainda mais, entende-se por Estado moderno as monarquias absolutistas europeias, que predominaram até o final do século XVIII. Já Estado contemporâneo, se entende como Estado contemporâneo, as formas de organização estatal inauguradas pela Revolução Gloriosa, de 1688, e pela independência das colônias do Norte, na América, a partir de 4 de julho de 1776, Estados Unidos, e também pela Revolução Francesa de 1789. Então, você pega esse período de transformações aí do século XVIII, foi o que inaugura o que nós conhecemos como tempo contemporâneo ou como Estado contemporâneo. Mas e as monarquias absolutistas? Como que era o Estado, com as monarquias absolutistas? Então, durante esse período, que foi caracterizado pela transição entre o feudalismo e o capitalismo, como nós conhecemos, o poder se concentrava na figura do rei. Então, o rei personificava o Estado. E aqui uma frase de Luís XIV, o rei da França, em que ele falava: o Estado sou eu fui escolhido por Deus para ser o Estado. Essa concentração de poder gerava tensões entre a aristocracia tradicional e a burguesia ascendente. Então tinha aí um constante desequilíbrio, tinha constantes conflitos entre a nobreza, o clero, a burguesia e o plebeu, os plebeus, a classe mais pobre, a classe trabalhadora. Com a dupla revolução, a gloriosa e a francesa, a sociedade dividida em ordens foi substituída pela igualdade jurídica entre os cidadãos. O poder absolutista dos monarcas ele foi suprimido com a implementação de mecanismos de representação política e da divisão institucional em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, simultaneamente independentes e limitados uns pelos outros. A partir da Revolução Francesa, surge então a ideia de cidadania. Surge a ideia dos 3 poderes, dos poderes tripartido, onde você tem o legislativo, que elabora as leis, o judiciário, que aplica as leis, e o executivo, que administra as leis. E aqui nós temos como que é fundado na política, dentro do Estado, esse sistema. Os legislativos, pelos deputados, senadores, vereadores, o executivo pelo presidente, governadores, prefeitos. O executivo ele é muito mostrado na sociedade, porque é aquele que executa, na figura dos policiais, dos bombeiros, dos professores, dos profissionais da área de saúde, enfim. O judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais estaduais, pelos juízes e assim por diante, pessoal? Aqui uma ilustração da queda da Bastilha em 1789, da Revolução Francesa. Revolução Francesa que foi extremamente relevante para as questões sociopolíticas para o mundo de hoje, para o mundo contemporâneo. Mas e a igualdade dos direitos entre os séculos XVIII e XIX?
Essa igualdade jurídica dos cidadãos, ela foi marcada por critérios baseados em preconceitos, tanto de etnia quanto de gênero. Não assistiu a todos da mesma forma. Houve muitos conflitos, houve muitas mobilizações sociais, até a conquista dos direitos para a maior parte da população. A camada mais pobre, aqueles que não tinham posses, as mulheres, não tinham os mesmos direitos do que os homens, do que os patriarcas, né? E agora nós vamos fazer uma breve análise sobre as ideologias econômicas e ideologias de estados que foram propagados a partir desse período. Vamos começar analisando o liberalismo econômico, que foi baseado nas ideias do economista Adam Smith, autor do livro A Riqueza das Nações, que serviu como base para a ideologia da Revolução Industrial. O liberalismo econômico, ele pauta-se pela defesa irrestrita da livre iniciativa capitalista. Ele se orienta pela convicção de que o mercado, com a lei da oferta e da procura, e a competição individual, promove o desenvolvimento econômico e social. Cabe ao Estado a preservação das liberdades individuais, a preservação da ordem social. Cabe ao Estado manter a propriedade privada, ou seja, o Estado ele precisa aparecer o menos possível. Ele precisa aparecer apenas naquilo que é restrito à liberdade do indivíduo, jamais interferir no mercado. Vamos analisar agora o anarquismo. O anarquismo foi uma corrente muito forte entre o século XIX e o início do século XX e se baseia na completa rejeição ao Estado, ao mercado e à propriedade privada. E aqui nós temos imagem do Bakunin, Mikhail Bakunin, um dos grandes representantes dessa ideologia, da ideologia anarquista. Ele foi muito influente entre os trabalhadores e nas associações sindicais. O anarquismo ele recusa a desigualdade social capitalista, a exploração econômica sobre os trabalhadores e todas as formas hierárquicas de autoridade social e política. O ideário anarquista preconiza a instauração revolucionária de uma sociedade igualitária, sem propriedade privada, sem Estado, com a sua organização política realizada na autogestão coletiva. Vamos falar agora sobre o socialismo real. Nós já falamos muito em outras aulas sobre o socialismo, mas falamos mais ainda sobre o socialismo utópico e sobre o socialismo científico. É importante a gente analisar que o socialismo real foi aquele que foi praticado, ou seja, ele surgiu com a Revolução Russa de 1917 e a partir daí expandiu-se para outros países como China, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, países da Europa Oriental e assim por diante. Foi baseado nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. Nas sociedades do socialismo real, houve a estatização dos meios de produção, como as propriedades rurais, as indústrias, os empreendimentos econômicos, embora teve participação direta dos cidadãos. Contudo, pessoal, em termos concretos, foi um regime burocrático, foi um regime arbitrário, houve repressão autoritária e todas as formas de crítica e contestação ao governo. O governo não aceitava críticas e perseguia as pessoas. Vamos falar agora sobre o nazifascismo, ou seja, sobre as políticas autoritárias de governos no Ocidente, principalmente na Alemanha e na Itália. Mas vamos lembrar que o fascismo não teve só na Itália, teve também governos autoritários na Espanha, em Portugal, Grécia e outros países. O nazismo e o fascismo condenam tanto o liberalismo econômico quanto o socialismo real, ou seja, eram governos de extrema direita. Preservam o capitalismo, sujeitando-o a um rigoroso controle do Estado. Rejeitam explicitamente a democracia, identificando como sinônimo de divisão da nação e do Estado fragilizado. Na visão desses dois tipos de governo, dessas duas ideologias, a democracia só atrapalha o Estado. E aqui eu pontuei algumas características desses governos autoritários. O nacionalismo radical, a xenofobia, a transformação de preconceitos étnicos em políticas de Estado, a supressão dos direitos individuais,
partido único, ou seja, não havia concorrência, não havia aí, críticas ao governo, o expansionismo militarizado, tudo passou a ser militarizado, principalmente a educação, a intensa utilização de propaganda política, o culto e adoração do supremo líder político, o líder estava acima do bem e do mal, a implacável e violenta perseguição a opositores e minorias sociais, não apenas aos judeus, mas aos negros, deficientes, homossexuais e a qualquer pessoa que era contra esse tipo de governo. E o que mais marcou esse período foram os campos de concentração, que foi usado assim de uma violência totalitária muito grande. Vamos falar agora do welfare state, ou o estado de bem-estar social, muito comum na Europa no período pós-Segunda Guerra, a partir da década de 1950. É claro que o modelo liberal trouxe várias crises para o mundo e culminou inclusive com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Então o capitalismo se readaptou, né, e criou aí medidas como o welfare state, que foi passado para vários grupos de países dentro da Europa. Nessa modalidade, regula-se um certo nível de regulação estatal na economia de mercado, com o propósito de resguardar a sociedade das crises consideradas inerentes ao capitalismo. A ideia desse tipo de governo é promover a distribuição das riquezas produzidas pela atividade capitalista. A característica principal são políticas públicas. Políticas públicas que são investidas na saúde, moradia, educação, esporte, lazer, segurança. A ideia principal é reduzir as desigualdades sociais e efetivar os direitos da cidadania, os direitos sociais, o direito para boa parte da população, elevar a qualidade de vida da população. No universo das democracias representativas, o estado de bem-estar social contribuiu para a dilatação da noção de cidadania, ampliando a noção de cidadania, ampliando a noção de direitos sociais. O Brasil, de certa forma, pessoal, tenta aplicar essa ideia, né, do bem-estar social, promovendo a educação pública, um sistema público de saúde, a polícia, né, os sistemas policiais são públicos, são próprios do Estado e servem para atender a sociedade. É claro que tem muito a ser melhorado ainda. Precisa-se investir mais e pensar mais na população. O neoliberalismo foi uma ideologia de retomada ao liberalismo clássico, aquele liberalismo do século XVIII, da Revolução Industrial. Ele surge com a globalização das décadas de 1970 e 1980. Se baseia na intensificação dos níveis de internacionalização econômica, ou seja, com as transformações econômicas, com a flexibilização das fronteiras econômicas nacionais. Ele é baseado no enxugamento dos gastos do Estado, na privatização das estatais. Bom, gente, para concluir, a explanação sobre as relações entre Estado, economia e sociedade, bem como de algumas de suas formas históricas de realização de poder político na contemporaneidade, indica a complexidade das relações entre o poder estatal e a sociedade civil. Essas complexas relações são objetos de metódicas reflexões conduzidas pelas pesquisas sociológicas. Então, pessoal, entendendo tudo que nós vimos até aqui, as pesquisas sociológicas se baseiam em estudar a política, estudar o Estado, analisar a sociedade civil e sim, criticar o sistema vigente para que ele melhore, para que traga mais benefícios para a sociedade. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão de melhora, né? E até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.